que agora vamos falar sobre treinadores, tá, fiel? Eu trouxe a informação que o nome principal da diretoria seria o Tite, isso no meu canal ontem, tá, fiel? No meu canal ontem, às 6 horas da tarde, eu trouxe um vídeo falando sobre o Tite. Eu postei, depois várias informações foram postadas referente ao Tite. Eu vou sempre vender meu peixe aqui quando eu for o primeiro a dar informação. Vários canais começaram a postar referência ao Tite também, que realmente o Tite é esse nome preferido e que o Corinthians poderia avançar em cima do Tite. Tá? Eu vou vender meu peixe aqui quando a informação for minha, porque ninguém dá crédito. Então, o Tite é o nome principal. Eu não estou falando para vocês que não é fã do Tite, porque tem muito comentário, o Tite tem muita aprovação, mas também tem muita rejeição dentro do Corinthians, tá? E nem falei qual é o meu nome preferido. Eu dei a informação do que o Tite é o nome preferido da diretoria. Eu tenho que informar, fiel. Não adianta você vir aqui nos comentários e falar, cara, você é louco? Cara, você não gosta do Corinthians? Cara, você viu que o Corinthians rejeitou o Corinthians? Eu não tenho o poder de contratar ninguém. Eu tenho aqui a obrigação de informar vocês o que está acontecendo no Corinthians. E é isso, o nome preferido da diretoria é o Tite. O primeiro nome que o Corinthians vai buscar é o Tite, tá? E trago mais informações para vocês referente. Em caso de demissão do Ramon Dias, se o Tite falar não pro Corinthians de novo, porque é totalmente possível o Tite falar o quinto não pro Corinthians, já falou 4, é totalmente possível falar o quinto não pro Corinthians, tá? Se o Tite falar não pro Corinthians, o Corinthians volta a negociar com o Luiz Castro novamente. Porém, a comissão técnica do Luiz Castro, Vixe, cara, calma. Respira, corintianeira. A comissão técnica do Luiz Castro, fiel, é 4 milhões de reais mensais. É 4 milhões de reais mensais a comissão técnica do Luiz Castro. É isso que o Corinthians estava brigando na época que estava negociando com o treinador para ele conseguir abaixar e ele não abaixou o preço. É um baita treinador, um bom treinador, entende muito mais que Ramon Dias, e aí só que é uma comissão técnica de 4 milhões. O Corinthians está preparado para essa comissão técnica? O Corinthians tem grana suficiente para contratar o Luiz Castro? Aí que o Corinthians vai ter que se resolver. Então, de repente, o nome preferencial do time, às vezes nem é o Tite, às vezes pode ser o Luiz Castro, só que a grana não dá para contratar o Luiz Castro e eles vão no Tite. Pode ser, é uma hipótese, aí é uma opinião, só que é a informação que eu tenho para trazer para vocês, que vocês podem bater o carimbo. Que o primeiro nome que o Corinthians vai buscar é o Tite e segundo o Luiz Castro. Pode ser que se o Ramon foi eliminado, perder para o Santos, ou que se foi eliminado no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil, pode ser que não contrate nenhum desses dois treinadores. Eu não estou cravando os dois, tá, fiel? Pode ser que não contrate nenhum dos dois, não dê negócio com nenhum, ele vai ter que ir numa terceira opção, ele não vai ficar com o Ramon. Se não der certo um, não dá certo o outro, ele vai na terceira opção, tá? Essa terceira opção eu não tenho um nome ainda para trazer para vocês, mas os dois principais da lista chama Tite e Luiz Castro, tá, fiel? Guardem esses nomes, porque muitos canais depois vão dar e ninguém dá crédito para mim, então eu mesmo vou me dar o crédito se essa informação se confirmar futuramente. Mas é informação, não é opinião. Primeiro nome Tite, segundo Luiz Castro. E o que vocês acham disso? Vocês acham uma boa? Vocês acham que não? Vocês acham que o Corinthians deveria partir para outro treinador, tipo um Sampaoli, que é um treinador mais radical, ou treinador com pulso de vestiário? O Tite tem esse pulso, tá, fiel? O Tite tem esse pulso de unir jogadores, de fazer um grupo mais chegado. O Luiz Castro eu não tenho essas informações, mas sei que é um ótimo treinador, tá? Comandou o Botafogo aí, a gente viu o que fez, só que também é mercenário, né? Porque o Botafogo, líder do campeonato aí, recebeu uma proposta e vazou. Então tem que pôr tudo isso na balança. Será que ele não vai estar no Corinthians futuramente, receber uma proposta e vazar, deixar a gente aí na mão no meio do campeonato? Então tem tudo isso para pôr numa balança, mas é os dois nomes que eu apresento para vocês. Combinado, fiel? Estamos combinados? Isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians. 6 horas da tarde eu tenho compromisso com vocês com mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo. E vai Corinthians! E o Corinthians junta os cacos depois de perder por 3-0 para o Barcelona de Guayaquil na noite da última quarta-feira pela Taça Libertadores da América. Nesta quinta-feira, os jogadores viajaram de volta para o Brasil. Notícias, de pequenos incidentes envolvendo alguns torcedores e jogadores e comissão técnica do Corinthians ainda no aeroporto de Guayaquil, mas nada de mais grave relatado, pelo menos até este momento. Nesta sexta-feira, os jogadores voltam a treinar no CT Joaquim
quem grava, e a grande expectativa é em relação ao José Martínez, importante jogador do Corinthians, que ficou de fora da partida contra o Barcelona por conta de dores no joelho. O Corinthians está fazendo um tratamento especial com o jogador para que ele possa jogar no próximo domingo contra o Santos, jogo semifinal do Campeonato Paulista em Itaquera, a partir das 6h30 da tarde. Expectativa também em relação ao Ranieri, dele poder voltar a jogar pelo Corinthians, teve uma contusão grau 2 na coxa e quem sabe possa ser relacionado para o jogo de domingo contra o Santos. Uma coisa é certa, o Coronado mais uma vez estará ausente desse jogo importante do Corinthians por conta de dores no adutor. O Corinthians que está vivendo uma maratona, incluindo aí jogos do Campeonato Paulista com partidas também da Taça Libertadores da América, esta maratona que começou no último dia 19 de fevereiro. E o Santos vai chegar, evidentemente, descansado para pegar o Corinthians no jogo deste domingo em Itaquera. Uma notícia que pode deixar a Fiel um pouco mais feliz, né? Pelo menos em termos de retrospecto, em Itaquera, Corinthians e Santos jogaram 20 vezes até hoje e o predomínio é total do Corinthians, com 10 vitórias. O Santos só ganhou 2 vezes e, além disso, nós tivemos 8 empates. E para terminar esse boletim, vamos ainda repercutir a derrota do Corinthians para o Barcelona, até porque o André Carrilho publicou em suas redes sociais uma nota na qual ele escreveu que o time não esteve à altura, né, do que este clube representa e do que a torcida merece. E o André Carrilho também assume, né, junto com os demais jogadores do Corinthians, a responsabilidade por este resultado tão ruim que fará, né, obriga o Corinthians a ter que vencer por pelo menos 4 gols de diferença na partida da semana que vem para se classificar de maneira direta para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Se o Timão vencer por 3 gols de diferença, a definição do classificado será através da disputa de penalidades máximas. E quem também emitiu uma nota oficial reclamando demais da postura do Corinthians foi a principal organizada do clube, a Gaviões da Fiel, que cobrou, entre outras coisas, né, postura. Disse a Gaviões que a postura no Equador foi totalmente inaceitável e pediu também ao técnico Ramon Dias um plano tático para a sequência da temporada. É bom a gente ficar atento, porque esse cenário que tem sido vendido para todo mundo, que estava tudo bem, tudo maravilhoso, isso é falado para agradar alguém, porque o que a gente vê em campo, em todos os jogos decisivos do Corinthians, o Corinthians pipocou sob o comando do Ramon Dias. Alguém tem confiança no jogo de domingo? Cara, um Corinthians e Santos, com um Santos em montagem, um dos principais jogadores do Santos, que é o Roleiser, chegou agora, faz um jogo que ele estreou. Os caras ainda nem definiram quem são os titulares. Era para o torcedor corintiano estar cheio, repleto de confiança para esse jogo. Agora, o torcedor não tem confiança, por quê? Porque todas as vezes que teve que ir para um mata, para um jogo decisivo, o técnico pipocou. O que faltou para o Corinthians é comando. Os caras têm medo de jogador. O Ramon Dias tinha medo de substituir o Memphis. Eu não sei como substituiu ontem. Os jogadores comentam isso. Eu não estou nem falando se substitui com justiça ou não, mas tem medo. Tem medo que os atletas comentam. Os atletas viram, me contaram que o senhor Ramon Dias, quando substituiu o Memphis lá no jogo lá em Santa Catarina contra o Criciúma, o Memphis foi para o ônibus bravo. E todo mundo viu, todo o elenco viu os dois entrando no ônibus lá para quase pedir desculpas para o Memphis, depois saíram do ônibus. Eu conversei com vários profissionais, inclusive atletas, para saber qual a situação hoje do elenco corintiano, tá? Aconteceu de tudo ontem no vestiário. Menos vias de fato, tá? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nesse caso, eu vou explicar tudo para vocês. Quem brigou, Samir? Sim, teve jogador que eu conversei que brigou, eu não vou falar o nome, porque senão, depois eu vou perder a confiança dos caras, jamais falaria, entendeu? Mas não é que brigou, saiu na mão. Então vamos lá, não teve vias de fato, vocês podem acreditar, mas vou falar um negócio para vocês, teve discussão forte, entendeu? Um com um, outro com o outro, um que levantou contra um, aí o outro levantou, o outro falou, ele tá certo. Foi pesado, pelo menos do que eu sei, não teve cadeirada
E não teve vias de fato, tipo, ninguém deu soco em ninguém. Mas que teve a turma do deixa disso. A discussão foi pesada. Teve gente que falou, calma aí, porque se deixasse, eu acho que ia chegar. Cobrança de vestiário. O Gustavo Henrique, por exemplo, que citaram aí, cadeirada para cá, para lá com o Memphis, não rolou cadeirada, mas eu sei, me contaram que ele cobrou forte, meu irmão. Ele cobrou forte e tá representando a fiel torcida. Eu prefiro assim do que o time dos amigos. O vestiário mais quente dos últimos anos. E com certeza de 2025. E para mim, espero que as coisas melhorem agora. Que o Memphis acorde um pouco. Por enquanto, o Memphis, quem está cobrando é o elenco. Daqui a pouco vai ser a torcida, aí vai ser pior. Entendeu? Porque eu vi a torcida mandar o Carlitos Tevez embora, que jogou muito mais bola que o Memphis no Corinthians. Eu vi a torcida do Corinthians mandar o Edilson embora, que jogou muito mais bola do que o Memphis no Corinthians. É até incomparável. Se continuar apáticos assim, se continuar andando em campo, o Memphis ontem perdia a bola e andava em campo. E eu não estou falando de violência, tá? Antes que distorça o que eu falo. Porque eu não sou a favor de violência. Mas do jeito que tá, todo mundo, sabe? Todo mundo, né? Oba-oba, festa, assim não dá. Isso aqui é outra coisa também que me falaram, que tem jogador que fica enciumado, eu não sei se enciumado é a palavra certa, mas tem jogador que não gosta porque o Emiliano ele sai com os atletas, com a panela dele, com os gringos. Para uns, talvez isso não signifique nada. Para quem conhece futebol, os bastidores do futebol, sabe que isso daí complica. Porque na hora da escolha, os caras são amiguinhos de rolê. O Emiliano dá rolê com os gringos e tem jogador que não curte. Porque o jogador acredita que isso influencia na hora das escolhas. Tipo, aí ele vai lá, o Tales tem 5 gols na temporada. É o artilheiro do time na temporada. Garro não pode jogar contra o Mirassol, porque tem que ser poupado, aquela coisa de desgaste físico. Aí ele escolhe o Romero. Aí os caras pensam, pô, meu irmão, é o amiguinho dele. Não tô nem falando que o Romero não merece, ou quem merece, entre Tales e Romero. Eu tô falando para vocês o que passa, o que tem sido falado entre os jogadores. Aí o Coronado, por isso que não me usa lá. Entendeu? Por isso que o Tales está aí, insatisfeito. Domingo, o Corinthians enfrenta o Santos na Neoquímica Arena, cobertura completa aqui do canal Café do Setorista. Jogo ficou perigoso. A pergunta é, o Ramon Dias vai comandar o time nesse jogo? Vai. Nesse jogo vai. Contra o Santos, Ramon Dias está confirmado no comando. E se perder? Primeiro que eu gosto sempre de falar isso. Não quer dizer que o Corinthians vai perder para o Santos. Até porque o Corinthians tem mais time que o Santos. O Caixinha outro dia lá estava caindo também. Entendeu? O Santos é uma caixinha de surpresa. Tem o Neymar, chegou o Rolência. Enfim, se perder, uma pessoa que está ali do lado do Augusto me disse que acha muito difícil o Augusto conseguir segurar. Tem gente que acha que o Ramon não cai de jeito nenhum domingo, mesmo perdendo. Eu acho que as pessoas que estão dizendo que o Ramon não cai domingo nem com derrota, nem com eliminação, essas pessoas, para mim, devem conversar com o Fabinho Soldado. Porque eu tenho informação que o Fabinho Soldado quer bancar o Ramon até mesmo se perdesse na quarta-feira, de novo. Perde domingo, perde quarta e vamos continuar o trabalho. Porque o Fabinho é fechadão com o Emiliano. E os dois são fechados com o Augusto. Então, não dá para a gente cravar que o Ramon vai cair domingo. Por quê? Porque eu não sei quem tem mais força hoje no Corinthians, sinceramente. Se é o Augusto ou se é o Fabinho Soldado. Mas uma coisa eu sei. Eu conheço alguém que tem mais força do que o Augusto e do que o Fabinho Soldado. E essa pessoa
Tá até aqui no meu braço. Entendeu? Essa pessoa aqui, eu ainda acho que vai falar mais alto. Se perder e for eliminado para o Santos, que é uma vergonha tão grande como a de ontem, porque a gente tem a vantagem de jogar em casa, aquela coisa toda, aí é eliminado para o Santos, que está montando o time agora. Não tem o que fazer, tem que demitir. Tem que demitir. Repito, se o Corinthians perder domingo, resumindo aqui o que eu falei para ficar mais claro, vai depender da torcida. Se o protesto for forte, o Augusto vai chegar pro Fabinho e falar: Fabinho, desculpa, mas não dá para te ouvir dessa vez, não. Vai ser dessa forma. Porque uma pessoa que anda do lado do Augusto me disse: Samir, o Augusto não segura. Se perder domingo, foi eliminado do Paulista, ele não segura. Uma pessoa me disse isso. Uma pessoa ligada ao Augusto, do lado do Augusto. Só que essa pessoa me falou que o Fabinho quer manter. Então, vai depender o tamanho da derrota e o tamanho da pressão. Agora, eu, Samir Carvalho, já teria demitido ontem, após a coletiva, porque a arrogância do Ramon Dias foi foi algo assim incompreensível. O Ramon Dias falou mal da torcida do Corinthians na cara de todos. Ninguém tomou atitude nenhuma. Ele não poderia chegar e jogar na cara. Ele quis dizer que a torcida do Corinthians deve a ele. Não, o Ramon Dias faz parte de um processo que tirou o Corinthians do rebaixamento. O Corinthians não ia cair, porque tinha time muito pior que o Corinthians. Podia ser com o Ramon, com o treinador, o Corinthians não ia cair. Correr risco? Sim. Tinha gente pior, tinha clube pior. Se livrou, o Ramon estava lá, tem seu mérito, tem, mas ele faz parte de um processo. O Corinthians não caiu porque chegaram os reforços. Não foi porque o Ramon é bom. Eu queria ver o Ramon salvar o Corinthians sem o Carrídio, sem o Memphis, sem o José Martínez, sem o André Ramalho, sem o Hugo. Eu queria ver ele salvar o Corinthians sem esses caras. Eu queria ver. Ele salvou o Corinthians com os reforços e vem jogar na cara do torcedor, que o torcedor deve para ele. O torcedor estava chorando e pediu aí, pelo amor de Deus, aí. Não sei qual foi o termo que ele usou, né? Então é isso daí, galera. Corinthians aí nesses preparativos aí, né? Para enfrentar o Santos no domingo na Neoquímica Arena, que provavelmente vai estar lotada lá às 6h30 da noite, né? Os bastidores do Corinthians após o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, bem quente, bem quente, bem quente mesmo. Vestiário pesado ali, atletas se cobrando, chegando até a quase querer brigar ali, se agredir, porque foi muita cobrança. Diz que o Gustavo Henrique, né? Segundo o Samir aí, do Café com Setorista, foi o que mais cobrou. Foi o que mais cobrou pesado mesmo. Cobrou pesado mesmo a todo o elenco. Mesmo ele tendo feito aquele gol contra, mas ainda ele teve a personalidade de chegar e cobrar. E, galera, tem que haver cobrança. E é isso no Corinthians, essa queda de rendimento. Quem estava assistindo os jogos estava prevendo isso. Samir aí vinha falando muito isso. E eu concordava com ele também. Porque a gente via uma certa, vamos falar, prepotência e soberba dos jogadores do Corinthians. A principal soberba foi quando jogou contra o time da Venezuela, que passou apertado, empatou lá, começou lá, empatando lá, chegou aqui, tomou 2 gols desse time e passou no aperto mesmo. Contra o Mirassol também, eu também vi isso. Muito toquinho de lado. Criava chance, mas na hora de finalizar não finalizava com firmeza. E o Yuri Alberto mesmo tentou uma letra. O jogo tá 1-0, cara. O jogo tá 1-0. Se toma um empate, como é que fica? Mas estava impedido. Mas se não tivesse, cara, o jogo não tá resolvido ainda não. O jogo de 2-0 ainda é perigoso. 1-0, mais perigoso ainda. E o cara tentando fazer gol de letra. E o Yuri Alberto, ele tá caminhando para se tornar um ídolo da torcida do Corinthians. Mas ele tem que levar os jogos mais a sério.
Não só ele, como todo o elenco do Corinthians. E como já diria o Samir, né? Que não ganharam nada ainda. Então, com essa soberba, com esse salto alto aí, cara, tem que rever isso daí. E esses dois jogos aí agora contra o Corinthians, que teoricamente era para ser tranquilo, vai virar uma pressão muito grande mesmo. Esse elenco vai ser colocado à prova mais uma vez. E jogo de mata-mata a gente sabe que é complicado. Vai enfrentar o Santos agora com uma pressão absurda e vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil também com uma pressão absurda, precisando reverter um resultado muito complicado. Ponto. E é isso daí. Esse elenco tem que ser cobrado? Tem que ser cobrado. Mas como já diria o Samir, né? É um elenco de amigos. E quando acontece isso do elenco se tornar amigo do presidente e de entre outros diretores, aí que acaba virando um time de futebol não tão profissional como deveria ser. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!